As pessoas me procuram para saber qual que é a diferença da gente utilizar o steel frame e a alvenaria tradicional. Eu acho que tem algumas diferenças que são básicas, que é realmente o material que nós vamos estar utilizando. Ou nós vamos usar o tijolo comum, ou nós vamos usar o tijolo baiano, ou nós vamos usar o bloco. Sobre essas diferenças entre usar o tijolinho comum, o tijolo baiano e o bloco de concreto, eu tenho também algumas coisas para falar para vocês, mas se você seguir meu canal, você vai aprender essas diferenças, eu vou fazer meus comentários a respeito disso. Mas antes, eu vou chamar o meu netinho para vir fazer um pedido para vocês. Vem cá. Diga aí, qual que é o seu pedido? E aí, galerinha do YouTube, vamos seguir meu avô aí, na moral. Vamos lá, um likeinho aí, pra todo mundo seguir arquitetura. Enfiar. Nós somos da Bevilacqua Arquitetura e Engenharia e fazem 45 anos que nós fazemos projetos residenciais, comerciais e de prédio. Depende muito do nosso cliente. E a gente tem essa habilidade, já fazem muitos anos que a gente trabalha com esses três tipos de construção. Vamos falar basicamente hoje sobre o steel frame e sobre a alvenaria tradicional. Qual que é a diferença entre um e outro? Quando você vai fazer uma casa de steel frame, tem algumas desvantagens e outras vantagens. O que eu acho que é realmente uma vantagem? É a rapidez com que você faz e levanta a casa toda. Rapidamente você tem uma casa totalmente construída, coberta, e aí você entra só com a parte de revestimento, a parte de pintura, piso, azulejo, instalações, são coisas que você vai fazendo aos poucos depois, mas a casa toda já está montada. Mas tem algumas coisas que a gente tem que pensar. Quando você vai fazer uma casa e quando você pensa em fazer a casa de steel frame, helicóptero. O helicóptero atrapalhou a nossa filmagem. Então a vantagem que você tem de steel frame é que você realmente tem a construção sobe mais rápido. A alvenaria é uma coisa mais demorada para você levantar, você tem que fazer tijolo por tijolo, levantar pilares, levantar estrutura, fazer uma adequação com relação ao projeto. Isso daí realmente demanda mais tempo. A construção de steel frame é bem rápida, mas a gente tem um problema que eu vou falar para vocês. Quando você vai fazer uma casa de steel frame, você tem que elaborar todo o projeto e mandar para a fábrica, para orçar esse steel frame. Porque isso daí vai ser pré-fabricado, modelado de acordo com o seu projeto. Então você manda para a fábrica e às vezes você precisa ter 2 ou 3 valores. Então você manda para 2 ou 3 fábricas. Até essa fábrica devolver para você os orçamentos já leva um tempo, porque não é uma coisa imediata. Você vai ter um tempo para a pessoa estar orçando isso para você. Leva um tempo o orçamento. Depois você vai negociar e aí você vai fechar com uma das empresas que você contratou. Com uma delas você escolheu, definiu qual que é a empresa e aí o pessoal vai começar a fabricar toda a modelagem da casa. E isso também tem um tempo. Por quê? Porque é modelado. Não é como se fazer um prédio onde você faz uma modelagem e você levanta alguns andares de edifício e aí você já tem um sobre o outro, é tudo igual, já fica uma coisa mais fácil de executar, né? A fábrica já faz um monte de modelinho daquela medida e aí você levanta o prédio. Quando você está fazendo uma casa, que é um projeto completamente diferente, isso vai tomar um tempo maior. Qual que é a outra desvantagem que eu vejo do steel frame? É a questão de você não ter muita mão de obra qualificada para fazer aquilo lá. Quando você está fazendo uma casa de alvenaria tradicional, você contrata pedreiros, servente, carpinteiros, encanadores. É muito fácil de você encontrar esse pessoal. Você anda pelo condomínio, você vai ver que tem muitos empreiteiros, muita mão de obra e é mais fácil de você contratar esse pessoal. Quando você está fazendo uma casa de steel frame, já é mais complicado, porque o pessoal tem que ser habilitado para fazer o steel frame. Eles têm que ter um curso para isso. Então você não tem muita oferta de mão de obra para levantar a tua casa de steel frame. Você tem que contratar determinada empresa. Isso limita muito a questão de orçamento, porque o teu orçamento fica limitado àquela mão de obra que está disponível. E a equipe também não é muita gente que você tem uma mão de obra limitada.
Isso é uma desvantagem que eu acho que em relação à mão de obra tradicional é mais fácil de você encontrar, porque o pessoal está mais habituado a executar uma obra com alvenaria tradicional. Quando é de steel frame, já é bem mais difícil, porque você precisa ter uma especificação técnica. Então, e não adianta você tentar montar uma equipe também, porque até esse pessoal aprender e elaborar essa casa, entender como é que aquilo lá funciona, também é muito problema, não acho que vale a pena. Acho que vale mais a pena você estarem contratando uma mão de obra especializada naquilo lá, que já está homologada para fazer aquilo. Com relação a custo disso, no final das contas, eu acho que vai ficar mais ou menos parecido, dependendo, lógico, do projeto, né? Porque tem projeto que exige uma elaboração maior. Quando se pensa no projeto, se você não pensa muito no custo final, tem alguns detalhes executivos, alguns produtos que são mais caros. Ou quando você elabora, sei eu, um vão livre muito grande, você elabora uma questão de um detalhamento de telhado ou de alguma coisa que você está fazendo dentro da elaboração do projeto, e isso realmente vai trazer para você um diferencial na hora do custo final. Uma outra coisa que você tem que levar em consideração é que o peso do steel frame é muito mais leve. Então, a parte de estrutura, de fundação, de estacas, você não vai investir tanto. Uma outra vantagem que você tem de estar usando o steel frame é a parte de isolamento acústico. Porque como você vai montar essas placas, nesse intermeio fica mais fácil de você fazer um isolamento térmico e fazer também isolamento acústico. Então, na hora que você está montando as placas, essa facilidade de isolamento é uma coisa real. Então, se você pretende ter um isolamento acústico, eu acho que fica mais simples de você ter esse isolamento acústico quando você utiliza o steel frame. Com relação ao isolamento térmico, eu acho que se a gente estiver utilizando um tijolo baiano de 8 furos e ele deitado, não de pé, deixando na espessura de 19 centímetros, que é o normal, o isolamento que você tem por conta do tijolo baiano ser todo furado, eu acho que você tem um isolamento térmico bem considerável. Então eu acho que ela é uma casa mais fresca no verão e ela conserva um pouco o calor no inverno. Então eu acho que em termos térmicos, o tijolo baiano ou o tijolinho comum tem um efeito térmico bem mais interessante do que o steel frame, porque esse tijolo ele conserva, ele absorve o calor e aí durante a noite ele expande esse calor para dentro da casa, então a casa fica mais quentinha. No verão é ao contrário, porque a parte de dentro fica mais fria e aqueles furos de tijolo baiano te dão esse isolamento térmico. Então pode estar batendo um sol tremendo lá fora, que você vai ter uma casa mais fresca dentro da sua casa. Então essa parte de isolamento, eu acho que o tijolo baiano ou tijolo comum é mais fácil de ter um isolamento do que o steel frame, porque o steel frame é uma espessura muito fininha e você tem que fazer uma compensação, fazer um enchimento ali para você ter esse isolamento térmico ou acústico, né? O acústico já fica mais fácil, porque como você está montando, você põe a placa ali e já serve de isolamento acústico. Se for uma casa de alvenaria, a gente vai ter que fazer ali uma composição de 2 paredes, colocar um isopor no meio, vai ser um pouco mais trabalhoso, a gente vai ter que usar um tipo de material de revestimento ali para a gente poder fazer esse isolamento acústico. Outra coisa também que eu acho que o steel frame traz de vantagem é a questão da limpeza da obra, né? Porque quando você faz uma casa de steel frame, aquilo já está tudo pré-montado, você não usa muito cimento, areia, pedra, tábua, pontalete, entulho, corte de parede, é um monte de coisa que durante a obra vai realmente acumulando muita sujeira. Então, se você quer uma obra mais limpa, com certeza o steel frame é mais vantajoso, porque realmente não produz entulho, não produz nada. Então, ela é mais sustentável. Quando você faz uma casa de steel frame ou de alvenaria tradicional, eu acredito que basicamente a grande diferença é isso. É o tipo de obra que você vai fazer, o timing que você tem e que isso daí com certeza chega no final, vai ter uma diferença. Se a gente for falar em matéria de custo, se o nosso projeto não for um projeto que exija obras de arte com grandes vãos, com grandes detalhes arquitetônicos, que exija mais formas, mais ferro, mais estrutura, o
custo de uma casa básica de steel frame e de alvenaria tradicional vai sair mais ou menos a mesma coisa. O tempo de execução disso também não é uma diferença muito grande, porque no final você tem que entrar com a parte de hidráulica, elétrica, revestimento, esquadrias, pintura. Então esse timing vai ser uma coisa que vai dar mais ou menos o mesmo tempo de execução. Então a grande vantagem que você tem de fazer de steel frame é rapidez em termos de você levantar a casa e ter essa estrutura da casa mais rápida. E aí fica mais simples, talvez, de você entrar só com a mão de obra de azulejo, piso, e aí eu acho que talvez você possa ter alguma vantagem de estar fazendo essa construção de steel frame. Mas, se você for pensar em termos assim gerais, preço de uma e preço de outra, eu já acho que chega no final das contas, vai dar mais ou menos o mesmo preço. É mais um sistema construtivo. Falar que eu tenho uma grande vantagem de fazer de uma e de outra, eu acho que no final das contas sai mais ou menos elas por elas. Tanto em prazo de execução, eu acho que aí a alvenaria talvez tenha um prazo um pouco maior, né, porque você está levantando de alvenaria, fazendo pilares, fazendo vigas, levantando tijolo por tijolo, então isso daí demanda um tempo maior. Mas se você pensar que lá atrás você teve que esperar um tempo até a fábrica detalhar todo o teu material, especificar orçamento, fabricar todas as peças, no final das contas, eu acho que o prazo de execução de uma casa vai sair aí de 8 meses a 14, 15 meses, mais ou menos, dependendo da sua agilidade na definição dos acabamentos, na definição dos materiais, na definição da escolha dos fornecedores, aprovar os orçamentos, e aí você tem o resultado final. Eu fico pensando ainda um pouco sobre na hora da venda. Eu não sei ainda como é que isso daí funciona. Eu não sei o quanto que as pessoas já estão habituadas com o steel frame. Então isso é uma preocupação que eu tenho. Se eu fosse especificar para um construtor uma casa de steel frame ou de alvenaria tradicional, eu falaria para ele optar pelo tradicional, porque eu acho que as pessoas estão mais habituadas. Eu acho que quando você leva um comprador para uma casa e você ter um público que realmente aceite uma casa desse sistema de steel frame, eu não sei ainda se as pessoas estão muito acostumadas com isso. Então, na hora da venda, talvez isso seja um problema. Eu não conheço muito essa parte, eu teria que conversar com alguns corretores para a gente poder entender a diferencial na hora da venda da casa. Mas basicamente a diferença que você tem é essa. Então, na hora que você for se definir se você quer uma casa de steel frame ou uma casa de alvenaria tradicional, na hora que nós elaborarmos o teu projeto, a gente pode ter essa opção de estudar essas várias tipos de construção e definir qual que você acha que é mais vantajoso para você. No final, é tudo mais ou menos a mesma coisa. Tá bom? Siga o nosso canal, que a gente vai ter outras dicas que eu vou estar falando para vocês, as diferenças de alvenaria tradicional, bloco cerâmico e também o tijolo de concreto. Tá bom? Siga aqui o nosso canal que eu vou dar essas dicas para vocês. Até mais.